Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta aqui gravando para vocês a parte 4 da AD de Matemática da primeira série do ensino médio. Espero que você já tenha acompanhado aí desde a primeira parte aí até esta parte, onde a gente está finalizando então aí essa AD. Espero que vocês possam fazer a correção com tranquilidade aí. O vídeo tem essa facilidade, né, que você pode voltar a qualquer momento e rever com bastante facilidade. Então, vamos lá então para a correção. E antes de mais nada, vamos soltar a nossa... Então, vamos lá então. Começando então aí a questão 18 dessa nossa parte 4. Felipe tem uma coleção de figurinhas. Um terço da quantidade dessas figurinhas são repetidas e 60 não são repetidas. Quantas figurinhas Felipe tem ao todo em sua coleção? Então aqui a gente vai fazer menção então a frações, né, pessoal? Parte toda. Então a gente pode entender aqui que um terço das figurinhas dele são repetidas. Sendo assim, pessoal, a gente pode fazer então aqui a fração, um terço, então essa primeira parte aqui é o que representa então as figurinhas repetidas. E o que sobra representa as que não são repetidas. Se a gente for analisar então, as figurinhas não repetidas são 60. Então, 2 terços desse inteiro corresponde então a 60. Logo, se 2 terços são 60, 2 partes de 3 são 60, a gente pode dizer que essas duas partes são iguais. Então, cada parte dessa equivale então a 30. 30 e 30. 30 e 30, 60. Então, quantas figurinhas não são repetidas? Como o inteiro é dividido em partes iguais, então as partes não repetidas desse inteiro equivalem então a 30 figurinhas. Então, basta a gente, para determinar a quantidade de figurinhas, somar 30 mais as figurinhas não repetidas, que são 30 mais 30. Logo, o total de figurinhas, 90. Alternativa A. Bem simples, né, pessoal? Alex é proprietário de uma escolinha de esportes que tem um campo de futebol retangular de 30 metros de largura e 55 metros de comprimento. Ele irá comprar grama sintética vendida a 35 metros quadrados para revestir completamente esse campo. Qual a quantidade mínima que Alex irá gastar com grama sintética para revestir esse campo? Então, para a gente saber, pessoal, a gente precisa saber então qual é a área desse campo. Então, a gente pode pegar aqui inicialmente aqui, fazer um retângulo, simbolizando então aqui o nosso campo. Então, esse retângulo aqui vai representar então o nosso campo de futebol. E as dimensões desse campo são 30 metros de largura por 55 metros de comprimento. Então, a área desse campo é o quê? 30 vezes 55. Ou seja, o comprimento multiplicado pela largura. Fazendo esse cálculo, 55 vezes 30, basta multiplicar por 0 é 0, né, pessoal?
Começando do segundo, 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 5, 15 e 1, 16. Finalizando essa soma, temos aí que a área é 1.650 metros quadrados. Cada metro quadrado custa R$35. Então, quanto ele vai gastar para revestir? Então, se ele tem 1.650 metros quadrados, logo ele tem que pegar esse 1.650 e multiplicar por 35, pessoal. Então, fazendo esse cálculo aí, então, puras operações inversas, né, pessoal? Quando você multiplica, né, operações básicas aí, quando você faz esse cálculo, você vai ter como total aí 57.750. Beleza, pessoal? Um time de futebol marcou 60 gols durante um campeonato e 2/3 desses gols foram marcados por um único artilheiro. Quantos gols esse artilheiro marcou nesse campeonato? Mais uma que indica uma fração de denominador 3. Então, a gente pode usar como elemento o recurso da forma geométrica, né, pessoal? Para interpretar aqui as fraçõezinhas. Frações de divisões de partes iguais. Aqui foram divididos o inteiro em 3 partes. E aí, o artilheiro, né, marcou 60 gols durante um campeonato e 2/3 desses gols foram marcados por um único artilheiro. Então, o time marcou 60 e 2/3 pelo único. Né? Então, se foram 60 e foram divididos em 3 partes iguais, quer dizer que 60 divididos em 3 partes vai dar 20 cada parte. Então, aqui temos 20, 20 e 20. Então, cada parte vai representar 20, o que dá o total de gols. 2/3 desses gols foram marcados por um único artilheiro. Então, ó, uma única pessoa marcou 2 partes, que é 2/3. Logo, quanto ele marcou? Ele marcou 20 mais 20, né, pessoal? Logo, 40 gols, né? Então, 20 mais 20, 40. Seguindo aí. Jussara produz bombons recheados de 5 sabores: morango, maracujá, cereja, amendoim, coco, brigadeiro e crocante. Todos de mesmo formato e tamanho, que são produzidos com chocolate branco, preto e amargo. Certo dia, Jussara produziu com cada tipo de chocolate um bombom de cada recheio, todos com a mesma embalagem, e colocou todos eles em uma sacola para oferecer para os seus clientes. Qual a probabilidade de o primeiro bombom retirado aleatoriamente dessa sacola ser um bombom de chocolate amargo com recheio de maracujá? Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção nesse problema, pessoal, é que fala que ela produz bombons de 5 sabores. Se a gente for contar os sabores aqui, não são 5, tem uma correção aí, pessoal. Morango, maracujá, cereja, amendoim, coco, brigadeiro e crocante. Quanto dá no total, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são de 7 sabores. Então, ó, vamos aqui, então. Problemas de combinações, né, pessoal? Fazer os tracinhos. Então, a quantidade de recheio são 7. E os tamanhos e formatos diferentes, né? Então, todos de mesmo formato e tamanho, que são produzidos com chocolate branco, preto ou amargo. Então, ó, chocolate branco, preto e amargo. Então, são 3 tipos de chocolates. Então, certo dia, Jussara produziu com cada tipo de chocolate um bombom de cada recheio, todos com a mesma embalagem, e colocou todos eles em uma sacola para oferecer. Qual a probabilidade de o primeiro bombom retirado aleatoriamente da sacola ser um bombom de chocolate amargo com recheio de maracujá?
Então, primeiro, ó, as possibilidades que ela tem aí, pessoal, como são 7 recheios, cara, e, né, de coberturas aí diferentes, então ela tem 21 opções. Se ela quer produzir, então, um bombom de chocolate amargo, né, com recheio de maracujá, então essa possibilidade vai ser 1 em 21, né? Porque é apenas um que ela vai ter aí, porque ela vai produzir um bombom de maracujá com chocolate amargo, um de maracujá com crocante e um de maracujá com chocolate preto e um de maracujá com chocolate branco. Então são 3 que ela vai produzir de recheio de maracujá, só que só um desses vai ser recheio, então, de chocolate amargo. Então é 1 em 21. Tá aí a alternativa. A quantidade vão ser 21 bombons, mas só um que vai ser. Pedro foi a uma lanchonete e pediu 4 pacotes de batata e 2 copos de refrigerante, pagando 28 pela sua compra. Bruno foi a mesma lanchonete, pediu 3 pacotes de batata e 3 copos de refrigerante, ambos iguais ao de Pedro, e pagou R$ 28,50. Qual é o preço do pacote de batata neste lanchonete? Então, pessoal, aqui a gente vai montar um sisteminha. O preço que Pedro pagou. Então, ele comprou 4 pacotes de batatas, mais 2 copos de refri. Ele pagou nisso R$ 28. Isso quer dizer que se ele tivesse usando essa ideia, pessoal, se ele comprasse 2 pacotes de batata e um refrigerante, ou seja, se a gente dividir todo mundo aqui por 2, ó, ele iria pagar em 2 e um refrigerante, ele iria pagar R$ 14. Já Bruno, ele foi e na mesma lanchonete pediu 3 pacotes de batatas e 3 copos de refrigerante. E aí ele pagou R$ 28,50. Da mesma forma, se a gente for pensar em uma unidade, dividindo todo mundo aqui por 3, teríamos então aqui 3 dividido por 3, uma batata mais um copo de refrigerante, 28,50 dividido por 3 dá 9,50. Sendo assim, usando aí, pessoal, essa relação, 2 batatas mais um refrigerante igual a R$ 14. Já uma batata e um refrigerante é R$ 9,50. Então, qual vai ser a diferença aqui, pessoal? A diferença daqui é uma batata a mais. E essa é uma batata a mais que é a diferença. Quanto ela vai custar? Quanto falta de 9,50 para 14? Isso mesmo, pessoal. Falta exatamente 4,50. Comparando as duas, a diferença é uma batata a mais, logo uma batata custa R$ 4,50. Alternativa B. Seguindo aí, pessoal, para fazer um canteiro de flores, Márcia cercou parte do seu terreno com um pequeno muro. Na figura abaixo está apresentado o formato desse canteiro com algumas de suas medidas indicadas. Depois de preparar a terra, Márcia plantou 10 mudas de flores em cada metro quadrado desse canteiro. Quantas mudas de flores Márcia plantou ao todo neste canteiro? Então a gente precisa então entender, pessoal, o conceito de área, né? Então vamos aqui primeiro organizar então aqui a gente saber qual é essa área, para a gente saber quantos metros quadrados tem, para a gente determinar a quantidade de mudas. Então se a gente observar aqui, ó, nesta região aqui, ó,
a gente tem 3 e aqui o total é 6. Então, ó, se a gente for pegar aqui, essa áreazinha aqui, que foi tirada, para a gente ter aqui um quadrado. Se a gente tivesse um quadrado 6 por 6, teríamos então 36 metros quadrados, que é 6 vezes 6. Porém, a gente não tem essa área aqui, mas a gente sabe a dimensão. Aqui equivale a 3. E esse tamanho? Se daqui, pessoal, ó, se daqui é 3 e aqui total é 6, então essa parte aqui é 3 e aqui é 3. Então aqui é 3. Então podemos dizer que essa área aqui é 3 por 3. Logo, essa área retirada é 9. E aí 36 menos 9, pessoal, vai dar quanto? 25, né, pessoal? Então, ó, a área total nossa dessa nossa figura é 25 metros quadrados. Certo, pessoal? Vamos ver mais uma vez aqui. 27, né, pessoal? Desculpa aí, 27. Fazendo aqui, ó, pegando emprestado, fica 2, e aqui 16, 9 para 16, 27. Então, aqui essa área vai ser 27. Fazendo as correções aí. Então, seguindo agora, então, se a área é 27 e cada metro quadrado ela vai plantar 10 mudas, então vamos ter 27 vezes 10, que corresponde a 270. Então, alternativa C, 270. 24. Observe os números apresentados no quadro abaixo. Qual desses números é um número irracional? Gente, essa aqui é fácil, né? Então, aqui a gente tem raiz de 2, 1/3, 1,25, raiz cúbica de 27 e menos 4. Primeiro, gente, o número menos 4 é um número inteiro, né, pessoal? Raiz cúbica de 27, pessoal, é igual a 3, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Então, isso aqui é um número natural ou um número inteiro, né? 1,25 é um número racional, porque é um decimal exato. Sendo decimal exato, é racional. Um terço, pessoal, é uma dízima periódica, né? Dá 1,333. Então, é uma dízima periódica. Então, o único número irracional é quem? Raiz de 2, é a alternativa correta. Então, alternativa D, raiz de 2. Seguindo aí, pessoal, observe abaixo algumas relações entre conjuntos. Qual dessas relações representa uma função de x para y? Se a gente está pensando numa função x para y, então para cada valor de x temos que ter um correspondente y. Olha aqui, pessoal, ó, x. Nesse a gente tem 2 correspondentes. Aqui falta, aqui para x nós temos vários valores aqui correspondentes. Então aqui a gente tem que ter apenas um único valor correspondente, que é o 5. 5 a gente tem aí para cada x um valor correspondente. Tá, pessoal? E para finalizar, a prefeitura de uma cidade turística pretende modernizar um teleférico visando atrair mais recursos para o município. Esse teleférico une, por meio de um cabo de aço, duas montanhas e será necessária a instalação de um cabo de energia ligando o ponto P ao ponto Q, conforme representado aqui nessa figura. O comprimento desse cabo de energia, que será necessário para a modernização desse teleférico, deve ser de no mínimo. Então a gente vai determinar o comprimento do cabo de energia. Observe que o cabo de energia está aqui, ó, nessa altura P, né, pessoal? Se está na altura P, a primeira coisa que a gente vai ter que desprezar é a altura que total, ó, que é 1.400, a gente vai ter que tirar essa parte aqui, ó, porque o ponto P está a esta altura. Então vai ficar inicialmente 1.400 menos 600. E aí 0, 0. 14 menos 6 vai ficar, então, 8, né, pessoal? Então, essa parte, esse triângulozinho aqui,
vai ter aqui essa parte medindo 800 metros. A nossa base, 1.500 metros. E aí, utilizando o teorema de Pitágoras, x, podemos determinar, então, o comprimento do cabo. Então, gente, ó, como x é a hipotenusa, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 800 ao quadrado mais 1.500 ao quadrado. Para simplificar aqui, pessoal, eu vou dividir todo mundo aqui, ó, por 100. Vou dividir por 100 e no final eu aumento o resultado 100 vezes. Para quê? Para facilitar. Só para facilitar a minha vida. Então vai ficar 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Por quê? Porque eu dividi todo mundo por 100. 800 dividido por 100, corta o zero, fica 8. E aí eu vou ter x ao quadrado igual a 64 mais 225. 64 mais 225. Então, x ao quadrado é igual a, pegando aqui, ó, 64 mais 225 vai dar 289. Então, vamos calcular agora, para finalizar, a raiz de 289. Então, a raiz quadrada de 289 é igual a 17, pessoal. Essa é a raiz de 289. Por fim, como a gente aumentou, né? A gente dividiu aqui por 100, vamos aumentar esse valor 100 vezes. Então, x é igual a 1.700, que é a alternativa D. 1.700, tá, pessoal? Então, 17 corresponde, então, à raiz de 289. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha sido cada questão aí tenha sido esclarecedoras para vocês. E vejo vocês aí nas próximas videoaulas, beleza? Fique com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.